Muito bem, saudações a todos. Nessa parte, conheceremos uma maneira de manter mais de uma classe em um só arquivo, por meio da aplicação de classes aninhadas. Trata-se de uma estrutura na qual as classes ficam contidas em outras classes, sendo os escopos dessas classes limitadas nas classes que as contêm. Ou seja, uma classe quadro ela só terá efeito dentro do ambiente da classe 3. Para gerar classes aninhadas, podemos seguir uma sintaxe simples. Digitamos uma classe externa com seus delimitadores e dentro deles digitamos uma classe interna, também com seus delimitadores e conteúdos. Precisamos gerar um método para a saída de informações. Agora vamos praticar para conhecermos um pouco melhor sobre classes aninhadas. Aqui no VS Code eu vou criar o meu arquivo, eu vou chamá-lo de externo.java. Aqui no meu arquivo eu vou criar as classes aninhadas. Primeiro é a classe externa, eu vou chamá-lo de externo mesmo, public class externo, os delimitadores da classe, e dentro dele a classe interna, que é o public class interno, e os delimitadores dessa classe. A classe mais externa ela conterá a variável e o método para imprimir um valor. Eu vou primeiro declarar a variável, é uma variável do tipo double, de nome x e valor associado 5.67. Na linha abaixo eu vou gerar um método, é um método do tipo public, acessível, do tipo void, não retorna nenhum valor, e o seu nome é imprimir, sem parâmetros. Os delimitadores do método, e aqui dentro esse método terá apenas uma linha de comando, que é a solicitação de impressão. A sintaxe é o system.out.println. E aqui dentro do argumento do println eu vou ter uma sequência de informações para impressão. Primeiro é uma quebra de linha para destacar a informação, o termo valor, seguido de 2 pontos, fecho esse string e vou concatenar a variável x, que foi declarada anteriormente, seguido da concatenação também de uma quebra de linha para destacar o valor. Fora da minha classe interna, eu vou gerar uma função main para a saída, é o public static void main. E nos argumentos, cadeias de caracteres, string args, os delimitadores do método main. E aqui dentro eu vou utilizar alguns comandos. Eu vou optar por instanciar a classe externo e a classe interno. Eu também tenho a opção de não instanciar nada, vamos ver daqui a pouco. Vamos escolher a instanciação das duas classes. Eu vou instanciar primeiro o externo. Externo será representado por uma variável e, a nova instância dessa classe. New externo, que é a nova instância, sem parâmetros. Na sequência eu vou instanciar a classe interno. Interno, eu vou representar essa instância por y, que é uma instância da classe interno. Eu vou chamar a variável e, que é a instância de externo, ponto new interno, novo representante da classe interno. Essa aqui é a sequência correta. Quando eu quero instanciar duas classes, onde uma está alinhada à outra, eu chamo a mais externa, instancio a mais externa, e depois eu instancio a mais interna, chamando a variável que representa a instanciação da mais externa. E na sequência eu vou chamar a função imprimir para a saída do valor que eu declarei anteriormente, e para isso eu vou chamar o representante, que é a instanciação da classe interna, que é o y.imprimir. Aqui, essa instância da classe interna, ele já possui o método da classe interna, que é o método imprimir. E este é o meu programa, eu vou rodá-lo.
e vamos verificar o resultado. E aqui está, valor, 5.67. Agora vamos trabalhar com essas classes sem instanciação. Vamos utilizar variáveis e métodos da classe. Eu simplesmente vou inserir um modificador estático para a classe mais interna. Essa classe ela será a classe da classe externa, uma classe de classe. Static class interno. Como é uma classe estática que pertence à classe externa, não há necessidade de instanciar a classe interna. Eu simplesmente vou também transformar o conteúdo da classe interna em conteúdos estáticos que pertençam à classe interna. Static double x igual a 5.67, assim como o método que pertence à classe interna também será estático. Static public void imprimir. Como não há necessidade de instanciação, eu vou comentar essas linhas da atividade anterior e vou apenas inserir uma linha de comando, que é chamar o método imprimir, que pertence à classe interno, sem a necessidade de instanciar a classe. A sintaxe é chamar a classe interno, que é uma classe da classe externo, ponto imprimir, que é um método de classe, é um método da classe externo, onde não há necessidade de instanciação. Eu agora vou rodar o programa novamente para obter o mesmo resultado. Também valor, espaço 5.67. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.